Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos da Elite. Sou Janaína Bensdorp, psicanalista, e trago sempre para vocês mentes de sucesso para conversar com a gente. E hoje estou com uma convidada especial que, além de ter sido corretora de imóveis, ela é minha mãe. Então vamos falar hoje para vocês justamente mais um pouquinho do mercado imobiliário, porém numa visão um pouquinho anterior do que eu já trouxe para vocês com Jaqueline Rodrigues. Nós vamos falar sobre onde comprar é mais importante do que o que comprar. Ana Maria Togni, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar relembrando um pouquinho do passado. Falando então em passado, conta aqui pra gente quando foi que você iniciou esse trabalho. Na época era captação, não sei se os termos continuam os mesmos, tá, gente? Mas na época você começou com umas amigas, conta pra gente como é que foi. 1900 e bolinha, que é 1995, 98, por aí. Acho que eu tava na primeira série, algo do tipo. Eu e às vezes duas amigas, a gente saía muito para captar imóveis. E a maioria não tinha aquelas placas de vende-se, nada. Como que era a captação de imóveis antigamente? Porque nessa época não tinha essa questão da internet, hoje em dia você posta no Instagram, como que funcionava? Era muito boca a boca, né? Boca a boca, a gente tinha muita amizade, a gente costumava brincar que a gente podia ser até política, né? Porque eu acabava conhecendo muita gente e informação. Aí a gente entrava em contato direto com o proprietário, outras vezes via que a casa estava vazia e tinha uma conta de luz ou uma conta de água, a gente chegava a pegar, ir na prefeitura, ver quem é o dono e fazer um pouquinho daquele trabalho de investigativo, para você saber quem era o dono. E também tinha muito assim, hoje eu acho que não, mas antigamente a gente falava que levava muito o cliente para passear. Que às vezes a pessoa tinha, vou falar mais ou menos do dinheiro da época, né? Às vezes a pessoa tinha 100 mil para comprar uma casa, ela queria ver casa de 300. Ela só queria casa de 300, aí marcava determinado horário para a pessoa ir, ia ela, a mãe, o periquito, o papagaio, cachorro, ia todo mundo e a gente levava para passear. E muitas vezes levava, ia num lugar não gostava, ia no outro não gostava. Muitas vezes não é nem que não gostava, é que o dinheiro não alcançava e a pessoa não era honesta em falar pra gente, né, que o dinheiro ela não tinha para tudo aquilo. E rasteira, a gente levava muita rasteira também na hora de você. Por exemplo, da pessoa ver com vocês e comprar com outro? Não, e comprar com outro, não assim necessariamente comprar com outro, mas às vezes acabava descobrindo também o dono. Aí porque alguns terrenos, principalmente casa, eu não sei, mas alguns terrenos o pessoal deixava até uma plaquinha com o telefone do proprietário, né, para venda. Mas quando a gente pegava para vender, a gente já não deixava, porque senão você ia ficar levando a pessoa, né? Mas tinha muitos desonestos e nós chegamos a levar assim rasteira, né, como se diz. A pessoa ia ver com a gente, depois descobria o dono, fazia negócio com o dono e não tinha o que fazer. Viu, gente? Era muito mais difícil naquela época, tanto fazer essa parte da captação, né, do cliente, do imóvel, quanto até mesmo essa parte da venda em si, né? A partir do momento que o pessoal às vezes descobria o dono e já queria tratar direto, né, tirar essa parte do corretor que fazia todo esse leve trás, leva cliente, busca cliente. Hoje em dia, o pessoal já fala assim, vou ver o empreendimento tal, vai com o próprio carro, mas antigamente não, antigamente andava no carro do corretor de imóveis, né? Eu lembro que até para viajar para outros estados, para outros locais, era tudo no carro deles, né? Negociação também, nós chegamos a fazer negociação daqui de uma casa aqui em Marília para um apartamento na Praia Grande. A gente tinha que acompanhar, porque já que a gente era corretora, tinha que acompanhar. A maioria das vezes era 6%, né, a porcentagem, mas também tinha negociação. Quando você negociava, mandava
contraproposta para o proprietário. Vamos dizer, se abaixava, né, um tanto, se ele abaixasse um tanto do valor, você também, Abaixava muitas um vezes, pouco. tinha que abaixar também a comissão. Sim. E uma coisa que eu aprendi com você, onde comprar é mais importante do que o que comprar. Então você pode explicar um pouquinho dessa ideia pra gente, né? Ou até de algum cliente seu que você Sim. se recorda que comprou num lugar que na época não era tão valorizado, depois que valorizou ganhou dinheiro, como é que funciona? Então, é assim, a gente costumava dizer casa de núcleo, é casa popular. A casa popular é uma das casas que você pode deixar ela linda, maravilhosa. Ela não vai, assim, alcançar, pelo menos, eu estou dizendo tudo da minha época, tá? Hoje eu não sei, faz muito tempo que eu estou fora disso. Mas ela não vai ter o mesmo valor que você ir num lugar bom, comprar um terreno e construir, ou comprar uma casa de madeira e mexer nela. Ela não tem o Como mesmo que é aquela valor. frase que você me ensinou mesmo? Que você diz que não adianta você comprar no lugar errado, né? Que ele Não, nunca vai ser. você não pode. É melhor você comprar uma casa ruim num lugar bom do que uma casa boa num lugar ruim. Porque a casa num lugar bom, você pode demolir, você pode fazer o que você quiser, ela não vai mudar, ela vai, cada vez O ela próprio vai. terreno vale mais do que Isso, muitas ela vai casas ter até. valor, vai estar sempre valorizando. Agora, num lugar ruim, um lugar que já é ruim, o lugar não fica bom. Você vai comprar lá, você Verdade. vai estar num lugar que você, às vezes não precisa nem passar uma tinta, né? Mas é um O lugar lugar ele ruim. tem um teto, né? Você Já é um lugar ruim. não pode subir Bairro, além desse teto que é pedido naquele bairro, né? bairro antigo, eu acho ótimo, né? Eu tô até suspeito de falar, porque eu moro no bairro antigo. Mas Tanto que passei na frente de algumas casas no bairro da minha mãe esses dias, e ela falou assim: ah, essa aqui tá vendendo, essa aqui tá vendendo. Aí eu brinquei, falei, lógico, tá todo mundo morrendo, aí deixa pros herdeiros e eles estão vendendo, porque os herdeiros, né, da nossa idade, assim, já saiu de lá faz tempo, já casou, já tá em outro estado, país, enfim. Então eu brinquei, falei que nesses bairros mais antigos, que são muito bons e também são mais valorizados, acaba hoje em dia surgindo muita casa, né, para vender, porque já tá mais na mão de herdeiro, né? E é o que eu gosto, porque são possibilidades. Inclusive, sala comercial que eu comprei agora, recentemente, foi das mãos de herdeiros, né? Então você consegue um valor legal, às vezes a pessoa quer queimar logo aquilo, fala, não vai servir para mim, não vou morar, né? Você consegue até um valor de desconto legal, e você consegue fazer um house flipping, né? Que é nada mais, nada menos do que você pegar um valor muito bom, não necessariamente de leilão, mas pega um valor muito bom de compra, dá uma reformadinha, né? Moderniza um banheiro, moderniza uma cozinha, né? ou maquiada, é o jeito que a gente costumava Passa falar. uma boa tinta na casa, tal, e aí você coloca para vender e você consegue fazer dinheiro com isso. Então, essa questão de você escolher o lugar certo é melhor do que você ter uma mansão, um castelo num lugar errado. Exatamente, então, porque aí você pega e você, como se diz, vai morrer com aquilo. É a mesma coisa, chácara, a gente falava assim que a chácara é uma alegria quando você compra e uma festa quando você vende, né? Porque minha mãe que já morou em chácara, ela sabe, né? Porque aí corta a grama, e tem caseiro para pagar, e piscina limpa todo dia, e à noite joga produto na piscina para no dia seguinte aspirar. É muito trabalho, gente. Então, é duas alegrias, quando você compra e quando você vende, né? Mas, tirando isso, era gostoso, você conhece muita gente, né? Roda o Brasil inteiro. Assim, você acaba, que nem um político mesmo, você acaba conhecendo muita gente, né? E, assim, só de olhar um terreno, a gente sabia, ó, isso daqui é 10 por 25, isso daqui é 10 por 40, isso daqui só de olhar, de tanto que a gente mexia com aquilo, o olhar, né, já fica mais criterioso, já tem noção até de preço. Também. Eu lembro quando minha mãe entrava no imóvel, ela falava, acima de 500 mil, esse aqui não vale não. Avaliar. Eu ia com a minha mãe, gente, por isso que eu gosto tanto de investir nesse mercado. Avaliar também, você olha, você tem que avaliar, você tem que olhar tudo, né?
Até a gente não mexia Bem muito. criterioso. Não mexia muito assim com locação, era mais venda mesmo. Mas tinha uma ou outra. Mas a locação também, antes era mais assim, aquela vistoria, sabe? Você olha até a chave se está funcionando direito, se a descarga está funcionando, se a luz está funcionando direito, tudo você tem que olhar na casa. Porque depois, quando a pessoa ia entregar a casa, pelo menos essa parte ela tinha que entregar em ordem. Sim. A não ser a pintura, que às vezes é um desgaste, coisa que ela e também a desgaste. pessoa pode pintar da cor que ela quiser depois que entrar, mas, assim, funcionando mesmo as partes da casa. Tomada, tudo certinho. Então, portão elétrico. Tudo. Eletrônico, né? Eletrônico. Então, mas era gostoso essa parte. Mas vai chegando, sei lá, eu fui chegando uma época, e minha amiga também, que a paciência já foi até esgotando. Mas aqui também vocês faziam tudo, né? Até a parte de cartório. Era muita coisa. Envolvia muitos processos que hoje em dia, para o corretor, já está um pouco mais facilitado. Está mais fácil. Porque, gente, eu em Maringá consegui comprar de forma online, teoricamente, um imóvel aqui em Marília. Então, assim, se fosse antigamente, eu tinha que ficar indo e vindo, assinatura, levar em cartório. Gente, eu não fui no cartório. A minha corretora foi, né, no cartório. Eu assinei na agência, na frente da minha gerente do banco, né, gerente particular da conta, porque a própria presença dela já conta como se fosse, né, como se fosse como se chama? Autenticação, né, do cartório. Então eu não precisei ir no cartório. E contrato de compra e venda foi assinado pelo Gov, né, então eu não precisei estar presente. Para vocês terem uma ideia dessa última minha sala comercial que eu comprei, parte da família, né, porque lembra que eu falei que era de herdeiros? É do Rio Grande do Sul, outra parte de outro estado. Então, assim, ninguém precisou nem se ver. Gente, eu não sei nem a cara da pessoa que me vendeu. Então, hoje em dia, se vocês estivessem atuando hoje em dia, o mercado tá um pouco mais fácil até para vocês. Mas imagine na época o trabalho que dava. E, igual a gente falou, busca o cliente na casa dele, não é possível cliente. Leva para ver uma casa, leva para ver outra, leva para ver outra. Eu lembro que minha mãe chegava, sei lá, 10 da noite, enfim. Não tem horário, porque às vezes a pessoa só pode ir no domingo, aí você vai no domingo. Às vezes só pode ir à noite, você vai à noite, né? Isso quando não tinha que viajar, igual minha mãe falou, tem que vender um apartamento lá na praia para depois pegar esse dinheiro e investir na casa que tá comprando aqui. Então, mas assim, em parte, era cansativo mesmo, não podia falar que não era, porque era. Então não tinha dia, não tinha horário, a gente não tinha uma hora certa para almoçar, nem para tomar água. Então você tem que... Era quase o dia inteiro no carro. O dia inteiro andando para cima e para baixo dentro do carro, né? Vendia. Fila de cartório, fila de prefeitura. Vendia-se bem, sim. Tinha época que você vendia. Deu para ganhar bastante dinheiro também. Deu para ganhar e, né, deu para horas empatava, né? Porque você gastava muito com telefone. Não é igual hoje os planos, né, tinha telefone fixo. Era fixo, custos, gastava muito. Celular, chamada de deslocamento. Então era muito mais caro, né? Não é tão fácil igual agora, mas era muito mais caro. Mas tirando isso, a parte boa era você fazer amizade, né, com as pessoas. Você conhecia muita gente, a situação é que você assim. E entrava em casas maravilhosas também, né? Casas de sonho, assim, de filme. Entrava em cada casa. E fora os negócios que a gente falava assim, eu e minha amiga falava assim, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu juro que eu comprava isso. Elas falavam isso a maioria das vezes, que eu estava perto, eu via. Não, muitos dos terrenos ali perto do Aquários, ali, perto do posto ali, nossa, foi vendido. Marajá? Acho que foram vendidos assim por um preço, nossa, maravilhoso, e na época a gente não tinha pra comprar. E minha mãe, ela dá uma dessas até hoje, ela me liga, ela fala, filha, tem uma casa vendendo aqui na 24 por tantos mil reais. Eu falo, não mãe, mentira, tá barata. Ela, tá sim, eu fui lá ver. Ela não atua mais, mas fica me enxotando. Estão vendendo terreno aqui, na rua tal com a rua tal. Você não perde a mania, aquela mania que você, sabe? Até hoje, eu olho assim alguma casa no terreno e falo, nossa, terreno aqui parece que não tem 25 aqui não de fundo. Sabe, você fica... Igual aqui, a gente no condomínio. Né? Eu falei assim, mãe,
aqui tem que fazer sobrado, porque senão o terreno eu acho muito pouco, muito, muito pequenininho, porque minha casa é gigante, meu terreno é muito grande. Agora, a hora que eu bato o olho aqui, assim, dentro do condomínio, eu falo, nossa, que coisa pititica! Se não for sobrado aqui para aproveitar o terreno, a Não, gente é já... lógico que o sobrado, né, ele te deixa com bem mais terreno, né? Mas tirando isso, a parte de corretagem não foi ruim. Não. Não foi ruim, eu ganhei, eu me diverti, eu cansei, eu me irritei. Tudo, assim, aquela mistura de tudo, né? E com essa sua experiência, né, desses anos, quais são os 3 sinais que mostram que um bairro ele vai valorizar nos próximos anos? Porque tem muito bairro novo que, né, tá lançando agora, porque, gente, terra uma hora vai acabar, né? Então, por exemplo, nem todo bairro antigo tal tem casa para vender. Se a pessoa está começando a vida agora e ela quer buscar um imóvel que está, de repente, ou imóvel ou terreno, né? Que está num bairro que vai começar, tem alguns sinais, uns 2, 3 sinais que você fala, ó, quando ele é perto de tal lugar, ele valoriza mais. Tem algumas dicas para o pessoal que tem casa? Não, eu penso assim, se você vê uma... Eu vou dar um exemplo desse condomínio aqui onde a gente está. A gente tá no Verana, tá, gente? Que aqui em Marília ele fica na beira da pista, na frente do Parque Serra Dourada, que é um condomínio de chácaras. Aqui é de casa e do outro lado da pista de chácaras, perto da Unimar, mais ou menos, se vocês forem de Marília e estiverem tentando se localizar. Aqui é um lugar, tá, que for para uma família, então a família, assim, que tenha filhos, tudo, então ela já vai ter que vir ciente que ela vai ter que pagar perua, escolar, ela vai ter, se ela não gostar de direto no mercado, alguma coisa, ela vai já ter que fazer um estoque, que é um lugar assim, Porque afastado. o máximo que tem aqui, gente, é o mercadinho do próprio condomínio. Mas a gente sabe que é só ali, né, por uma coisa mais rápida. Não vai ter tudo que você precisa. Então, o tempo todo você vai ter que se deslocar, porque é afastado, né? Se deslocar para ir até um supermercado, igual minha mãe falou, de repente ir para um shopping, ir para um centro da cidade, alguma coisa assim. É como se a gente estivesse falando do Alphaville. Todo mundo fala do Alphaville em São Paulo, mas não fica na grande São Paulo. Você tem que pegar a pista e ir para lá, então é basicamente isso para quem é de fora. Agora, se você quiser facilidade, eu, assim, no meu caso, né, eu compraria não tão afastado, porque não importa, de qualquer jeito você tem que ter um meio de locomoção. Mas tem dia que você não quer dirigir, você não quer sair para dirigir. Eu que não gosto de sair de dentro de casa, eu adoro lugares afastados, minha mãe sabe. Ela falou assim, o que está acontecendo? Você está se escondendo? Você matou alguém? Porque ela falou assim, o supermercado mais perto da minha casa, sei lá quantos quilômetros são, mais de 10, né? Não sei. Então, mas por isso que eu não gosto. Eu não gosto, eu gosto assim. Eu sair na porta, se eu tiver que andar uns 2, 3 quarteirão, ainda vai. Aí eu prefiro ir. Então o lugar que eu vou é um lugar, um bairro mais central. Mais central, como é mais antigo, mais central. Então tudo que eu procurar, eu sei que eu tenho por ali mesmo. Inclusive, se eu quiser ir no cinema, não é tão longe. Se eu quiser ir no shopping, é perto. Então, eu prefiro, né? Mas, aí depende da pessoa. Tem pessoa que gosta de lugar mais afastado. Mais calmo, tranquilo, sem barulho da rua, de moto fazendo randandan, que é isso que eu gosto. Então. Natureza. Então, depende muito da pessoa, do gosto da pessoa, né? Não tirando que, lógico, bairro novo, depende das casas que vão poder ser construídas ali. E o bairro, ele, infelizmente, assim, que é uma mistura muito grande de gente educada e gente sem educação. Né? Porque onde eu moro, sempre foi, assim, o lugar do meu sonho. Não adianta você querer me dar outra casa em outro lugar que eu não quero, eu quero ali. Mas, infelizmente... Não vai vir morar aqui comigo? Não. Mas, infelizmente, uma casa vazia do seu lado, você não vai saber que a pessoa alugou. Eu tive vizinhos uma vizinha que eu tinha vontade de sair dali, de não morar mais ali. Por conta de uma vizinha que era casa alugada. Então, exatamente, de uma vizinha que ela não tem aquele
um pingo de educação, porque você não é obrigado a ter o mesmo gosto musical dela, né? Nem ela seu. Aqui onde minha mãe mora, são todos proprietários. Uma única casa que era colada ali com a dela, né? Vizinha mesmo, que era alugada, mas já não está mais. Está vazia no momento. Que sempre deu problema a todo mundo que mudava lá. Então, essa questão de vizinho, gente, não importa nem o bairro que você vá. Não. Sempre vai ter um, né? Sempre vai ter um. Então, mas aí que eu falo, eu digo assim, se a proprietária tivesse posto um aluguel um pouquinho mais alto, selecionava um pouco. Selecionava um pouco. Porque, infelizmente, não é dizer que você é melhor, eu sou melhor que a outra, não é isso. Mas vai muito da educação, da criação da pessoa. A pessoa tem que ver que o direito dela só vai até onde começa o do outro. Sim. Né? Então isso talvez exista em qualquer lugar, qualquer bairro, não é falando claro. Do mais rico, do mais pobre, não é. Mas dá para você dar uma peneiradinha. Eu tenho um amigo meu, que às vezes a gente faz live junto, e às vezes ele tem que ficar brigando com os cachorros da rua, assim, porque atrapalha a live dele. Aí ele brinca, ele fala assim, gente, no bairro da Jana, nem os cachorros não se ouvem. Aí ele brinca, ele fala, no bairro de pobre é funk, é cachorro, é moto, o cachorro correndo atrás da moto. Aí ele falou que atrapalha as lives. Eu ainda prefiro o cachorro do que aquelas músicas horrorosas que tinha lá, né? Mas do resto eu acho que é muito tranquilo. E para quem tá pensando em comprar também nesse primeiro imóvel, né? Qual que é o erro que essa pessoa pode cometer na hora de comprar um imóvel? Parte, de repente, de documentação. Não, tirando o que você fala? O bairro, não. Não, também, o que você quiser falar. Não, você assim, vai num bairro, a pessoa que ela vai adquirir o primeiro imóvel, qual o erro que ela pode cometer? De repente, empolgação de uma casa e não verificar ao redor? Como é que é? A pessoa realmente, ela vai, ela se empolga, ou ela tá precisando muito comprar logo um imóvel. Porque ela tem que equilibrar, né, entre gostar do imóvel e fazer um bom investimento, né? Quando eu falo muito, eu estou falando assim, meu gosto, estou falando de mim, não estou assim falando de ninguém, né? Porque cada um tem seu gosto. Se você tivesse que dar uma dica de acordo com a sua experiência, né? Que você ficou muitos anos. Eu não compraria uma casa que fica abaixo do nível da rua. Jamais eu faria isso. Hoje em dia deve ser até proibido, né, pelas engenharias. Eu não sei, porque mas antigamente, eu vejo muito ainda. Então, mas antigamente eu sei que existia muito. É. O nível da rua e depois a casa para baixo. Depois a casa. Isso é um A gente já passou, né, por situações de uma amiga da minha mãe que tinha uma casa assim, alagava toda hora. A casa né? num bairro muito bom, uma casa muito boa, mas abaixo do nível da rua. Então, estragava móveis, tinha que ficar tirando água quando chovia demais. Esse daí já é um erro fatal. Foi terrível mesmo. A casa pode ser maravilhosa, mas então a pessoa tem que ficar de olho na estrutura, na engenharia, no nível, né? Você tem que ver bem. Às vezes a casa é maravilhosa, igual ela falou. Era uma casa muito grande, muito bonita. Mas a pessoa se empolga na hora de comprar e não vê alguns detalhes que parecem mínimos, mas que pode te dar uma grande dor de cabeça no dia a dia, porque depois, se você quiser corrigir, vai ter que mexer na estrutura da casa de novo. Investigar bem, né? A gente fala inteiro teor, né? Bem da casa, se tem algum usufruto. O que se a documentação realmente está, né, em dia, porque às vezes passa alguma coisa e a pessoa não viu, né? Então, o lado bom hoje em dia de você fazer um financiamento, ao invés de você dar o dinheiro à vista, porque o financiamento era tudo. O próprio banco, gente, lembra que eu falei de novo? Passa pente fino, como de diz. novo. A parte dessa sala comercial que eu adquiri recente em Marília. Por ser no banco privado, tinha lá, estava faltando uma época lá, da parte da documentação, a parte em que a senhora, que era mãe das herdeiras, né, saía da documentação, da questão do usufruto. Então, enquanto já estava com pedido no cartório para remover, ela já tinha assinado, já tinha o pedido, mas o protocolo estava em andamento. Enquanto ele não foi concluído e não estava oficialmente na matrícula,
não foi aceito pelo banco. Então, o banco esperou tudo isso acontecer, sair do cartório, dar a baixa, para depois passar para o meu nome. Então, quando é um financiamento, o banco passa um pente fino, né? Igual você falou. Agora, o problema maior nesses errinhos é quando a pessoa vai no particular, tá com dinheiro ali à vista, não passa por esse pente fino. Então, mas na época, você vê como talvez a Caixa hoje ela esteja agindo até diferente. Porque quando essa minha amiga comprou a casa, ela fez o financiamento. Então, é que o meu não foi pela Caixa, então, gente. O meu é banco privado. Aí quando a casa dela alagava, então a Caixa teve que arcar com tudo. Sim. Porque é um prejuízo muito grande. Estragou móveis, estragou tudo da casa dela. Claro, né, gente? A água estraga mesmo. Então, uma das coisas que eu jamais compraria era uma casa abaixo do nível da rua. Né? E a segunda parte é ficar de olho na documentação, né? Documentação, que também eu acho muitíssimo importante, que é para depois não dar uma zebra lá na frente, né? E, por exemplo, você acha que naquela época que vocês vendiam bastante, tinha mais compra por financiamento, tinha mais compra à vista, ou alguém que dava na troca um terreno, mais um carro? Como que era, assim? O que surgia mais de... Se fosse, muitas vezes, assim, se fosse... Tinha mais venda no dinheiro, né? No dinheiro, e às vezes entrava um carro, ou vamos dizer, a pessoa estava com um imóvel, queria a pessoa queria um menor, a outra queria um maior, e dava certo. E voltava um dinheiro. E voltava um valor. Olha os rolos. Mas era mesmo. Nossa, hoje em dia é muita só gente... faltava pôr os gatos para fazer troca, mas fazia hoje mesmo. Hoje em dia a gente não encontra tanto desse jeito. Não. Mas alguns imóveis a gente ainda vê no anúncio. A pessoa falando, aceita carro de menor valor. Aceita tal, mas não é todo mundo que aceita. Porque às vezes realmente a pessoa está comprando, né, para investir, daí ela não quer dar nada em troca, ou a pessoa que está vendendo quer o dinheiro, está precisando do dinheiro, não vai querer nada ali no jogo, né? Mas tirando isso, eu acho que ainda existe, sim. Quando dá certo, porque você manda uma proposta, a pessoa manda uma contraproposta e fica naquele vai e vem até os dois entrarem num acordo, né? Mas ainda tem, sim. Eu acredito que tem. Porque aqui tem muito, assim, principalmente as pessoas mais idosas querem morar na praia. Muitas vezes ela quer trocar a casa dela aqui por uma casa lá na praia. A pessoa que está lá está doida para sair. E daqui está doida para ir para lá. Aí dá certo você fazer a troca, né? E você acha que existe uma diferença estratégica entre comprar para investir e comprar para morar? Você acha que existe uma diferença, assim, no tipo de imóvel? Não, se fosse... Por exemplo, eu escolhi uma sala comercial. Num bairro muito bom e num bairro já consolidado, que já tem muita clínica, né? Muito ambiente ali de pediatra, psicólogo, né? O pessoal da área da saúde. Então, a minha estratégia foi usar esse tipo de bairro e já está fomentado para essa área da saúde, porque eu quero, né, alugar para alguém que seja da mesma área. Então foi uma estratégia minha. Você acha que faz parte da hora de comprar? Ou, comprei qualquer imóvel só para investir, vai funcionar? Não, o que você comprou está ótimo. Uma próxima vez, se você puder comprar um terreno num lugar igual tá fazendo na perto de casa, aqueles 2 salões, assim, sabe? Que dividiu. É ótimo. Porque já tem... se você fizer um... Que vai ser sala comercial para locação, né? Não, a pessoa mesma vai usar. Sim, mas o que você está falando, eu não vou usar a sala comercial. Não, mas eu digo assim, se você... Porque já está vindo gente querendo saber para alugar que não está nem pronto. O que ela quer dizer é assim, lá na frente da casa dela, né, tem quase de esquininha ali, era uma casa de madeira, a pessoa que comprou demoliu e está construindo na parte de baixo 2 salas comerciais, digamos assim. 2 salõezinhos pequenos. E ela vai morar em cima. Então, ela mesma vai usar. Mas o que minha mãe está dizendo as pessoas já estão verificando que a obra está subindo e já querem saber de alugar. Então, de repente,
para locação comercial, identificar uma avenida de bom fluxo, né? Justamente que o pessoal está indo buscar, porque é uma avenida de fluxo, é um bairro central. Então, né? aí eu falo assim, se você puder pegar um terreno num lugar bom, assim, que se dá para fazer um comércio, e Construir as salas. construir assim, salões. 2 salões, sabe, dividir 2 salões com banheirinho, é melhor do que você pegar e uma casa, porque a casa, aí o inquilino quebrou a torneira, quebrou isso, quebrou aquilo, sabe, e não tem, né? E Então, bate porta. Então, para minha mãe também, a estratégia é melhor comercial do que residencial para melhor investimento. comercial, você não vai se aborrecer tanto. Tanto. Né? Porque se você faz 2 salões, se você não quiser uma exorbitância de aluguel, porque as pessoas acham que ali ela vai, sabe, Ficar milionária. Ficar milionária. Não é isso. Mas se a pessoa alugar por um preço justo, ela aluga. E está sempre locado, né? Tá, Mesmo que uma pessoa queira sair, sempre tem outra. Lá no vídeo aqui, quantos anos tem aqui lá? Eu fui a primeira. E tá até hoje. Sempre locado. Então, 25 anos, 26 anos, bem dizendo. Tenho aqui o pessoal do chat algumas perguntas, ó. Rafaela Guiar, é melhor comprar um terreno num lugar bom ou uma casa pronta num lugar não tão bom assim? Terreno num lugar bom. Muito melhor. Porque lá a casa ela mexe do jeito que ela quiser, ali, né? Então, porque ali no lugar bom, o terreno, você faz o que você quiser. Vai demorar um pouquinho mais para o seu sonho realizar, porque vai ter que ter etapa de construção, é chata, mas pelo menos tá num lugar bom, né? Igual lá no começo, né? Então, no lugar bom é bem melhor do que você comprar uma casa pronta no lugar ruim. Você vai mudar a casa, mas você não vai mudar o lugar, então não vai resolver. Ó, o Marcos Vinícius perguntou uma coisa que tem mais ou menos a ver com o que a gente falou da distância, ó. Marcos Vinícius, vale mais a pena comprar perto do trabalho ou perto da família, mesmo pagando mais caro? Então, vamos supor, aqui a gente está longe, teoricamente, de um trabalho, de um centro, né? Então, o que será que compensa mais? Mesmo que seja mais caro, um lugar mais perto, um lugar mais longe, para a pessoa fazer o cálculo do deslocamento? Aí vai da pessoa, né? Porque, assim, se ele o que você faria? O que fosse, assim, a estratégia da Ana, o que você iria preferir? Você ficar num lugar muito bom, mais afastado, que você tenha que pagar um pouquinho mais do deslocamento, ou você pagar um pouquinho até mais caro no centro, para você não ter que ficar também gastando com deslocamento? A sua preferência? A área central tira um pouco do sossego também, né? Você falou, acho que perto da família, você falou, né? Mas família ou trabalho? Família ou trabalho? Família. Mesmo se fosse pagar um pouquinho mais caro? Mesmo. Família. Então por que você não vai lá para Maringá? Fica perto de mim. Porque aí eu vou ficar dividida. Aí fica perto de mim. Aí fica dividida entre você, seu irmão. Já ele tá na Alemanha de novo, você vai pra Alemanha? Aí você vai ficar longe de mim. Não, eu não vou. Tá vendo, gente? Ó, casos de família hoje no programa. Bia Fontenelle. Bairro em alta hoje, sempre continua em alta ou pode virar o jogo? Então ela quer dizer, eu acho que um bairro que está hoje no hype, assim, muito bom. Você acha que mais pra frente tem a chance dele ter uma decadência ou ele vai ser sempre um bairro muito bom? É uma coisa meio difícil de falar, sabe por quê? Porque você vê, vamos tirar assim, pelos bairros que eu conheço mais, né? Você vê Esmeralda. O Esmeralda é um bairro muito bom, né? Então tudo que vai além dele ali, vai emendando, tudo continua sendo bom, né? O Aquários não tem mais assim muito para onde ir. Não tem mais terra, né? Igual a gente falou. Não tem mais terra, mas também é um lugar bom. E há muitos anos né? Agora, você vê, eu tiro ali o Bandeirantes, até um certo pedaço é um lugar bom. Depois descendo muito, já não é mais um lugar bom. Eu acho que essa pergunta aqui da Bia, talvez a gente consiga colocar ela, se enquadrar mais em locais maiores. Porque Marília deve ter uns 250 mil habitantes, né?
não é uma cidade tão grande assim, mas vou dar o exemplo de novo de Alphaville, né? Em Alphaville era, né, um condomínio muito bom em São Paulo. Falo São Paulo, mas sabemos que é um pouquinho mais afastado. Era um condomínio muito bom, que o pessoal falava que era dos bambambãs e tal. Porém, com essa migração, né, de MC não sei o que, começou a ganhar dinheiro, né, New Money, começou a fazer algazarra dentro do condomínio, já não estava mais um condomínio mais familiar, aí esse pessoal migrou, né, para o condomínio Europa, ou Tamboré, enfim, porque tem Tamboré 1, 2, 3, 4, 5, então, deixou de ser, por conta dessas pessoas que foram ganhando dinheiro e comprando casas lá, deixou de ser realmente um local bom, e agora o pessoal teve que se mudar de lá, sabe aquele negócio de os incomodados que se mudem? Infelizmente eles tiveram que sair de lá, já não é mais tão bom. E esses ricos também que gostam mais de sossego e tal, não estão mais comprando lá. Então, a mesma coisa eu acontece falo aqui. Da pessoa estar num lugar também muito bom e com o tempo não se ficar tornar mais né? um lugar bom. Então, aqui, eu tô falando aqui mais de Marília, né? Eu não gosto da Zona Sul. Eu, pessoalmente, não gosto. E se você for ver, é até que antigo. Sim. Mas garanto que se as pessoas que tivessem, assim, que tivessem a chance de mudar para outro lugar, mudaria. Sim. Porque é um bairro enorme, né? Tem muita casa, tem casa boas lá no meio. Tem. Mas acabou misturando com o núcleo e virou aquele, sabe? Virou outra cidade, Virou né? outra cidade. Então, muitos lugares lá são bem violentos também. Que nem aqui o bairro Santa Antonieta, até um pedaço, ele também é muito bom. Depois é que começa... Fica mais violento. Por isso que eu falo, não é dizer a pessoa que é mais pobre, mas a pessoa mais ignorante do saber, ela acaba sendo mais, como fala? Violenta? Violenta só, eu não... Não, mas é umas coisas assim que não tem como você falar muito. O Thiago Ramalho colocou aqui pra gente, apartamento pequeno, numa área boa, que hoje em dia o pessoal tá chamando de estúdio, né? Tem estúdio lá na Avenida Esmeralda, que tem no máximo 30 metros quadrados, bem minúsculo. Ou um apartamento grande numa área mediana, não tão boa. Pequeno. Pequeno na Esmeralda, por exemplo, do que mediana numa grande numa área mediana. Porque mediana a tendência é para baixo, né? A tendência é piorar, tá? Então, se a tendência é piorar, fica no cubículo. Fica lá. Lá na Esmeralda. Lá. Não, porque se você for ver o jeito que é no Oriente, né? São apartamentos cápsula. Minha mãe gosta de dorama, então ela assiste aqueles apartamentos viciada. Cápsula. Então, tem aquelas coisas que ele é tudo funcional ali. Mas também o povo é magrinho, né? Botar um gordo num apartamento mas lá cápsula, você não vai ser gordo. Você não passa nem na porta daqueles apartamentos. Filha, mas o que come lá, como é que você vai engordar? E o que trabalha também, 50 horas. Então, você não tá no Brasil que você manda uma pizza pro Brasil, aquela coisa horrorosa. Xoxa. Chega aqui a pizza do Brasil, sei lá o que pesa 1 quilo. Então, tudo que vem para cá, a tendência é ficar 1000 vezes melhor, né? Até o apartamento estúdio. Até o apartamento. É só a gente não acumular. Porque se você quiser acumular coisa, já não vai casar. Não casa não cabe, coisas, não cabe. Não vai dar. Mas, do contrário, eu acho uma boa, um pequeno mesmo. Bom, pessoal, estamos finalizando por aqui. Não vou deixar as redes sociais porque minha mãe não atua mais na área, a véia aposentou, então não tem por que deixar, né? Foi só um bate-papo para trazer algumas informações de outra época, de outra era, do telefone ainda com fio, que você fazia assim para discar. É verdade. Né? De outra época, só para vocês terem até um comparativo com o vídeo que a gente fez recentemente com a corretora Jaqueline, que ela já falou sobre Minha Casa Minha Vida, que era algo que não existia antigamente. Então, foi só um bate-papo para a gente trazer para vocês um pouquinho mais de conhecimento também dessa parte de investimentos, de imóveis,
mas num outro ângulo, num outro olhar, como era antigamente, comparar com hoje em dia, e dar algumas dicas se você está pensando em comprar, tanto para investir quanto para moradia hoje em dia, né? E trazendo sempre esse comparativo para você pensar muito bem antes de você fazer a sua aquisição. Então é isso, gente. Fico por aqui, já comenta bastante se vocês querem mais assuntos como esse, se vocês querem tirar as dúvidas também, eu trago novamente minha mãe para a gente mudar o assunto aí, respondendo as dúvidas de vocês. Até mais!